Comunicação. O que é comunicação? Milhões e milhões de anos se passaram desde que o planeta Terra se formou em nossa galáxia. Em que ponto desses milhões e milhões de anos a comunicação teve início? Quando existe comunicação? A comunicação existe? Essas e outras questões serão reveladas a partir de agora em Comunicação. O que ela diz? Para começar nossa aventura por este mundo místico de mistério e revelações que a comunicação nos reserva, vamos ver o que o guardião dos significados nos diz. Comunicação. Ato ou efeito de comunicar-se. Ato ou efeito de transmitir e receber mensagens por meio de métodos ou processos convencionados. A mensagem recebida por esses meios. Parece que o dicionário não nos ajudou muito. Então recorremos a alguém que entende do assunto. Comunicação. Ela é própria dos seres de um ambiente que a mantém. Alguém que entenda e que nos faça entender. É toda ação de tornar comum algo entre formas de vida. Nesse sentido, a condição de sobrevivência de qualquer ser vivo, né, que depende da partilha, da troca, da relação, da interação com um outro. Se perguntar assim, o que é a matemática é mais fácil de responder. Agora, o que é a comunicação? Aí tem diversas outras vertentes, diversas outras ciências que acabam dando o seu olhar, ou fazendo, lançando a sua proposta de análise. Então, acho que às vezes é mais fácil responder para que serve a comunicação, de repente, do que responder o que é a comunicação. Então, só aproximadamente 500 mil anos, né, que o hominídeo depois começa na sua transformação para 300 mil anos, 150 mil anos, o Homo sapiens sapiens, ser aquilo que nós somos hoje, que é um marco de comunicação diferenciada dos outros animais, que é aquilo que acontece pela fala. Se você pensar razoavelmente, a comunicação não existe. Porque você fala comunicação, mas você não pega a comunicação. Logo, a comunicação não existe. Quando a comunicação teve início? Talvez no momento em que tiveram os primeiros organismos unicelulares que têm vida, né? Então, a partir do momento em que tem vida e que duas células que precisam melhorar suas condições de sobrevivência trocam algum tipo de fluido do mais simples possível, né? E a partir do momento que há essa troca de fluido, há uma espécie de comunicação. Considerando que a comunicação é a condição de existência de toda forma de vida, a comunicação começa há milhares de milhões de anos, né? E vamos ter como marco, então, vamos pensar no Big Bang, e de lá para cá, como é que foi se dando as diferentes formas de comunicação. Professor, quando existe comunicação? Me desculpa, mas eu não consigo ver dois computadores em conjunto, pensando em cooperar um com o outro, né? Os dois, eles executam operações matemáticas, operações binárias, operações numéricas, ou enfim, algumas outras funções que a gente programa eles para fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que eles funcionam como meios, como tecnologias, né? E a comunicação ela vai ser estabelecida pelos usuários dessas tecnologias. Nos mares, é necessário as trocas, né, para as espécies se reproduzirem e se transformarem. Então, essa é a condição de comunicação que se dá pelo corpo, pelo instinto, e que vai, né, se transformando com a transformação, né, do mundo animal. Os pressupostos, o que é necessário para haver comunicação? Quais são os elementos? Será que é necessário que nós tenhamos um repertório em comum, a língua portuguesa, ou língua dos gestos, dos sinais, ou qualquer outro sistema de signos organizados? Esclarecemos algumas pequenas dúvidas sobre comunicação. Mas comunicação é só isso? Creio que ainda existem mais coisas a se falar. Bem, então, se a comunicação teve início em algum lugar do tempo, e se os seres que se comunicavam há milhões e milhões de anos atrás evoluíram, é certo dizer que a comunicação também acompanhou o estágio evolutivo de uma espécie.
Não necessariamente, mas a comunicação evoluiu sim, criou formas e talvez sem ela a evolução da raça humana jamais teria rompido as barreiras do tempo. Nossa aventura continua em Comunicação. O que ela diz?